Eu vou na praia, vou na rua, a torcida não me deixa em paz, me abraça, beija, chora e tal. Mas calma, a gente precisa melhorar bastante ainda. Graças a Deus nós conseguimos 10 pontos. O torcedor é assim, ganhou, ele enlouquece. Mas eu estou bem com os pés no chão. Eu converso bastante com o Pedrinho, converso bastante com a diretoria. O Vasco precisa, nessa parada durante a Copa do Mundo, abertura da janela. A gente precisa de reforços para a gente pensar ainda maior, entendeu? Para a gente querer algo nessas competições que a gente vai disputar. Você vê, hoje eu tenho 24 jogadores, com 3 garotos da base. A gente está com o nosso grupo muito reduzido. A gente precisa trazer jogadores que vão nos ajudar. Renato fala sobre um grupo reduzido, de 24 jogadores, mais 3 jogadores da base. Realmente, para disputar brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, é complicado. Com 24 jogadores, não é fácil. E nós vamos buscar esse elenco para mostrar para vocês. Vamos analisar? No gol, né, no goleiro, nós temos 3 goleiros, começando pelo Léo Jardim, o Daniel Fusato e o Pablo. São os 3 goleiros da Colina. Na lateral direita, que o Vasco tem apenas 2 jogadores, que é o Puma Rodrigues e o Paulo Henrique. Muito bons jogadores, mas só 2. Caso alguém se machuque, só fica com 1 e sem substituto direto, né? Nos zagueiros, temos também apenas 5, que normalmente se atua com 6 zagueiros, né? Tendo ali no elenco para poder, caso machuque, cartão amarelo, essas coisas, ter um grupo que possa também disputar todas elas. E temos apenas 5, começando pelo Saldívia, o Carlos Cuesta e Robert Renan, que são os melhores, 3. Depois tem o Wallace Fernandes, que é o garoto da base, que é um dos que ele fala, e o Lucas Freitas, que muitas vezes não tem dado certo, tá no elenco, né? Caso precise, mas é uma das últimas opções. Na verdade, o Vasco acaba atuando mais com o Saldívia e o Robert Renan, e o Carlos Cuesta, que acabou perdendo a vaga ali, mas seria o primeiro substituto. Indo para a lateral esquerda, também temos 2 jogadores, que é o Cuiabano e o Lucas Piton. São os 2 jogadores, com a chegada do Cuiabano, ficamos muito bem, né? Virou titular até absoluto, mas são 2 jogadores só também. No volante, temos o Cauã Barros, Thiago Mendes, Tietê, o Jair, que está machucado, por isso que ele não conta, Hugo Moura e Matheus Carvalho, que também está machucado. Também não conta nessa lista, tá? O Renato, se você for somar, tem 29 jogadores, menos 2 jogadores que estão machucados, seriam 27, menos os 3 da base, os 24 que o Renato fala. No meio-campo, que para mim é um dos lugares ainda que está pior, que só temos o Rojas, que é o cara que pensa antes, e o JP, que para mim ele é meio que segundo volante. Ele não chega a ser nem um meio-campo ali pensador, mas ele tem boa qualidade, pode estar ali também saindo com a bola. E aí vamos para o ataque, que foi colocado aqui o Nuno, né, porque ele é um ponta, na verdade, mas está atuando muito como meia no Vasco. E isso acaba nem ele tá estando tão bem, acaba forçando o jogador a ter uma postura que não é tanto da dele, né? Tem o Nuno Moreira, o Spinelli, o Brenner, o Marino Nistroza, né, que chegou também, Matheus França, que eles botam como um atacante porque ele é meio que ponta, chega como segundo atacante ali também na área. Dizem que ele é muito parecido com o 10, mas eu, sinceramente, para mim ele já pode até voltar, tá? Matheus França, Andrés Gomes, João Vitor seria o outro da base, tá? O atacante, e o DVD e o Adson. Essa seria a lista do Vasco da Gama. Então, se a gente for analisar o time como um todo, a gente percebe que realmente o grupo é reduzido a 24 jogadores ali principais e muitos que chegaram agora. Se a gente colocar Spinelli, Brenner, Inistroza, tem mais alguém ali no meio campo? Não, foram essas 3 contratações, né, principais. Mas são jogadores que tendem a querer ter que levar o time, já que a gente perdeu o Verratti, perdeu o Rayan, que eram os principais marcadores, e o Coutinho, que era o 10 pensante, que também marcava gols. Então, até o Vasco ganhar corpo, Renato está realmente fazendo um excelente trabalho. Se a gente analisar que em 12 pontos ele conquistou 10, poderia ter conquistado os 12, é realmente um trabalho muito bom. Mas, realmente, ele precisa de mais contratação nessa segunda janela, se quiser alcançar uma Copa do Brasil, tentar chegar numa final e numa Sul-Americana também, tentar ir mais longe. Porque isso traz dinheiro para o clube, isso é importante, né? E com esse grupo reduzido, ele não vai conseguir mesclar muito, essa é a verdade. Precisa muito do meia, depois que o Coutinho saiu, ficou mais precisando ainda,
Porque o Rojas, ele até é muito bom jogador, mas ainda está em adaptação e não dá para colocar tudo na conta dele, porque ele não vai conseguir. Ele é um muito bom jogador, mas ele precisa de alguém ali e o Nuno está jogando numa posição que para mim não é a dele. Muito recuado, ele não consegue chegar no ataque, ele não é um jogador veloz, que nem o Andrés Gomes e o Inestrosa, então para ele fica puxado. Ele acaba fazendo um outro tipo de trabalho. Mas, analisando o grupo, é esse. Renato pede reforços e a diretoria vai tentar entregar com muita cautela na segunda janela. Gente, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um grande abraço.